Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o momento atual da economia brasileira. Estamos aqui com o doutor em administração, Marcílio Machado, que é presidente do SINDIEX, Sindicato de Importadores e Exportadores do Estado do Espírito Santo, e também presidente da FAMEX. Marcílio, obrigado por nos receber. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes da TV Ambiental. Estamos vivendo um momento bastante turbulento no cenário tanto internacional quanto no cenário nacional. E uma crise sem precedentes que estamos vivendo ou acabando de viver, né? Qual a sua impressão sobre esse momento? Realmente esse é um momento muito difícil. Isso provoca, digamos assim, até angústia na população como um todo. Quem lê jornal, revista, nunca sabe qual vai ser a notícia ruim do dia seguinte. Mas, por outro lado, o que a gente tem observado, parece que a economia real, o mundo de negócios, está começando a se deslocar da política. Porque também, se ficar ligado à política, a gente não sabe quanto tempo vai durar e como é que vai se desenrolar o andamento dessa crise, que um dia a gente não sabe qual política que vai ser denunciado, ou empresário. Enfim, a economia já está dando alguns sinais de que vamos ter um crescimento esse ano. A recessão parece que ficou para o passado, a gente deve terminar o ano com crescimento. As perspectivas são melhores para o ano de 2018, todo mundo pode observar a inflação em queda, permitiu a queda das taxas de juros, nós tivemos uma reforma trabalhista, então parece que os empresários, de uma certa forma, já estão tomando decisões com relação aos seus negócios, independente do que esteja acontecendo em Brasília, mesmo sabendo que os fatos em Brasília afetam a sociedade e os negócios como um todo. Esse descolamento é importante, né? Eu acho que nesse momento, né? Porque uma das coisas que são mais importantes, eu acredito, que são a revisão dos fundamentos da economia brasileira, né? Que estão, inclusive, inseridos nessas reformas. Não? Exatamente. A reforma trabalhista, que eu acho que era um anseio da sociedade como um todo, imagina, nós estávamos sujeitos a uma legislação trabalhista de 1943, o mundo mudou, a tecnologia de informação deu um impacto muito grande nos negócios com a queda dos custos de transação, principalmente os custos de comunicação. Eu volto a dizer, eu já afirmei em algumas palestras que, por exemplo, você fala para Nova York, meados do século passado, você pagava $300 por minuto. Hoje você fala praticamente de graça. Os custos marginais aproximando do zero, tanto que permite você, por exemplo, no caso de ensino à distância, tanto faz se dar aula para 1.000 pessoas para como 1 milhão de pessoas. Adicionar 10, 20, 50, 100 pessoas a mais num curso à distância tem um custo adicional de zero, custo marginal próximo de zero. Isso acontece com o ambiente de música e outros ambientes. Então nós estamos vivendo uma outra realidade. Daí havia sempre essa necessidade de uma modernização, uma reforma trabalhista que felizmente aconteceu. Nós agora estamos vendo, estamos acompanhando a necessidade da reforma da Previdência também. As populações estão envelhecendo, estão tendo uma vida maior e não adianta, alguém tem que pagar a conta disso aí. Então, eu espero que, apesar da crise, as reformas necessárias, inclusive a reforma fiscal também, aconteça, que nós temos que modificar, simplificar o nosso sistema tributário, de modo que a gente possa concorrer de uma maneira melhor com os nossos colegas, os nossos parceiros de outras partes do mundo. Então, apesar da crise, parece, talvez até seja, por mais paradoxal que seja, talvez até em função da crise, talvez até as reformas, parte já saiu e continua acontecendo. As crises às vezes geram grandes oportunidades, né? Isso já se mostrou na história, né, do mundo. É né? verdade. Inclusive, eu já vi uma reportagem recente sobre o saldo positivo tecnológico de evolução após a Segunda Guerra Mundial. Né? É verdade. Foi uma grande crise, né? Uma crise global, praticamente. Né? Agora nós não tivemos essa infelicidade de resultados em vidas, assim como a Segunda Guerra Mundial, mas tivemos um grande questionamento dos valores. Né? Agora, seria interessante se eu pudesse explicar um pouco para a sociedade
como que uma reforma da Previdência beneficiaria a economia brasileira? Na verdade, sem entrar em muitos detalhes, é importante que se proceda o ajuste fiscal. O ajuste fiscal está sendo discutido por quase todo mundo nos jornais e as revistas. Não adianta nada a gente ter um lado empresarial, fazer investimentos nos seus negócios e tudo mais, se a gente tiver um governo que não consiga ajustar suas contas, ou seja, gastar sempre mais do que arrecada. Um país que não tivesse, até explicando de uma maneira que a dona de casa entende, que não tiver com suas contas, estiver gastando sempre mais do que arrecada, dificilmente vai conseguir credibilidade para que os investidores estrangeiros eles venham investir no Brasil. E nós temos várias áreas que vão necessitar de investimento estrangeiro. Nós temos um setor de infraestrutura deficiente, de logística, infraestrutura rodoviária, portuária, aeroportuária. O governo, por si só, não vai conseguir cobrir todas essas áreas que precisam de investimento. Daí é interessante que ele manda um sinal para o mercado nacional e o mercado internacional que está disposto e está fazendo o seu dever de casa, fazendo esse ajuste fiscal necessário, porque gastar sempre mais do que arrecada de uma maneira indefinida, um dia essa bomba vai explodir, essa conta vai acabar caindo no colo dos consumidores da sociedade como um todo. Então, é importante que haja esse ajuste fiscal, essa reforma da Previdência, que pode ser que em 2030 a Previdência, ou mesmo antes, não tenha recurso para pagar os aposentados. Então, a gente precisa encarar os problemas de frente, com realidade. Não adianta querer tapar os problemas reais que a gente está lidando. Isso não é um problema só do Brasil. Os outros países do mundo entenderam isso. Pode olhar o exemplo do presidente Macron na França, também está lutando para fazer uma reforma. Seria ótimo se todo mundo pudesse se aposentar com 50 e poucos anos de idade, mas o mundo mudou. A longevidade das pessoas está muito maior, né? Inclusive na França, que é o berço do trabalhismo, dos benefícios para os trabalhadores, né? Hoje eles estão vivendo uma grande crise com relação a isso, né? É verdade. O senhor acredita que um governo com popularidade tão baixa vai conseguir efetivar essas grandes reformas? Bom, essa também é uma boa pergunta, e a gente que fica analisando os acontecimentos históricos, eu quando pego o jornal e vejo a medição de índice de popularidade dos líderes, não teve ninguém com mais popularidade no século passado do que Stalin, do que Hitler e Mao Tse-tung. E eles provocaram enormes catástrofes para a humanidade. Então eu acho que o papel de um líder o resultado, é performance. Não é nem fazer bem feito, é fazer o que precisa ser feito. Nesse momento, a impressão que eu tenho que os líderes em Brasília, mesmo com popularidade baixa, eles sabem o que precisa ser feito. Então, por mais paradoxal que seja, por mais controverso que seja, houve momentos de grande popularidade dos presidentes no passado e não conseguiram avançar com a reforma. Então, mais tarde, talvez a gente possa analisar, puxa vida, foi um governo com pouquíssima popularidade que, de uma certa forma, conseguiu implementar as reformas tão necessárias para a sociedade brasileira avançar. Então, eu tenho esperança que até pelo fato de estar em baixa popularidade, ele precisa fazer alguma coisa, precisa apresentar resultados. Então, mesmo apesar da crise em Brasília, e até porque a gente sabe que isso precisa ser feito, pode ser que até pela baixa popularidade eles tenham que mostrar e façam alguma coisa de bem para a sociedade como um todo. Nós tivemos até um exemplo, após o impeachment de Collor, o início do processo do Plano Real, que foi o plano que teve um efeito muito forte na economia brasileira, né? Podemos falar sobre isso no próximo bloco. Fique conosco.